Em 12 de dezembro de 1926, o advogado Estácio Coimbra assume o mais alto cargo do Poder Executivo de Pernambuco. Neste novo governo, foi designado como chefe de polícia, cargo equivalente atualmente ao de secretário de Segurança, o também advogado Eurico Souza Leão. Quando assumiu seu cargo em 1926, o jovem de 37 anos tinha pela frente uma tarefa muito difícil, nada menos do que comandar a estrutura estadual e os homens que iriam perseguir o mais importante chefe de cangaceiros do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Eurico, com o apoio do governo Coimbra, logo marcou uma reunião para promover convênios com os estados vizinhos, visando uma ação contra o cangaço. Ele reformulou o serviço policial volante, compondo os grupos de combate com soldados oriundos do sertão, com hábitos e resistência física semelhante à dos próprios cangaceiros. Outra ação importante foi a abertura de processos judiciais e até mesmo prisões de pessoas que apoiavam e davam guarida aos bandidos, os chamados coiteiros. Muitos desses eram ligados ao próprio partido do governo estadual. Logo, a ação trouxe resultados de maneira extremamente positiva, ajudando a destruir o elo que unia cangaceiros aos poderosos chefes do interior e enfraquecendo a ação dos bandidos. As medidas aplicadas foram avassaladoras e provocaram muitas baixas entre os cangaceiros, principalmente entre os membros do grupo de Lampião, conquistando também a opinião pública. Nesta empreitada, o chefe de polícia Eurico Souza Leão teve como um dos principais elementos ao seu lado o major Teófilo Ferraz Torres, que comandou as unidades policiais nas cidades de Vila Bela do interior. Dos cangaceiros capturados pela ação do governo pernambucano antes do episódio de Mossoró, sem dúvida que a maior estrela foi Arthur José Gomes da Silva, o conhecido como Beija-Flor. Ele havia sido capturado na região de Jatobá de Tacaratu pela volante do tenente Amadeu. Chegou ao Recife em 13 de março, fortemente escoltado por 10 policiais, desembarcando em um trem da Great Western. Os jornais propalavam que ele falava desembaraçadamente e com tranquilidade, apesar de ser analfabeto. Jovem, tinha cabelos claros e foi pessoalmente interrogado por Eurico. Afirmou que era chefe de um bando de cangaceiros independentes que ocasionalmente se reunia com Lampião para realizar assaltos, sendo considerado responsável por mais de 30 mortes e assaltos ao longo de sua vida como bandoleiro. Finalizou informando que desde janeiro não se encontrava com Lampião e sabia que esse tinha ido para o norte. Dias depois da sua chegada à capital de Pernambuco, os jornais locais divulgavam, até com certa surpresa, que Beija-Flor havia constituído um advogado para ser libertado. Seu causídico logo requereu um habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, através do desembargador Arthur da Silva Rego. Solicitou ao chefe de polícia Eurico de Souza Leão maiores informações sobre aquele prisioneiro, que tinha a alcunha de um pequeno pássaro e estava doido para bater as asas de novo. A resposta de Eurico não utilizou palavras positivas, informou que o cangaceiro era perigoso, sendo considerado um problema do seu livramento. Beija-Flor havia cometido crimes em Água Branca, Alagoas, onde estava pronunciado nos artigos 294 e 356, assassinato e roubo, do Código Penal de 1890, então vigente na época. Já no município de Pernambuco de Vila Bela, atual Serra Talhada, ele também estava pronunciado no mesmo artigo 294 e nos artigos 136, incêndio à edificação, e 304, lesão corporal. Para complicar a situação de Beija-Flor, o chefe de polícia ainda aguardava novas comunicações do Major Ferraz sobre outros crimes que ele havia cometido. Dias depois, o pedido de habeas corpus foi negado. Não sabemos quando, mas temos a notícia que Beija-Flor foi julgado e condenado a 30 anos de reclusão no presídio do então território federal de Fernando de Noronha. Em fevereiro deste mesmo ano, ele chegava do temido arquipélago no vapor Concorvado, junto com mais 90 detidos, para ir depor em Salgueiro, no interior de Pernambuco. Foi notícia em todos os jornais recifenses. Ao longo dos anos, vários dos antigos bandoleiros participavam de seus julgamentos, alguns deles por vezes seguidas, com resultados que chamavam a atenção. No primeiro julgamento da 4ª sessão do Júri de Recife, presidido pelo Dr. João Tavares, no dia 25 de outubro de 1933, foram absolvidos
Benedito Domingos de Farias, que havia feito parte do bando de Lampião durante o ataque de Mossoró, Fortunato Domingos de Farias, o Guará, Domingos dos Anjos de Oliveira, o Serra do Umã. Para Domingos era a terceira vez que pisava em um tribunal e pela terceira vez ocorria a sua absolvição. Mas tal como das outras vezes, pela terceira vez o promotor recorreu. A partir daí não sabemos o que aconteceu com eles e seus companheiros. Logo, outros cangaceiros foram chegando para as grades da casa de detenção do Recife. Sempre com certo estardalhaço quando novas prisões e mortes de cangaceiros ocorridas no sertão eram divulgadas em profusão na imprensa recifense. Na noite do dia 11 de abril de 1927, uma segunda-feira, um homem negro, alto, procurou o Major Ferraz no quartel da polícia em Vila Bela. Disse que seu nome era Francisco Miguel, que era acusado de assassinato no município pernambucano de Floresta. Havia andado como membro do grupo de Lampião, era conhecido como Pássaro Preto e deixou o bando há cerca de 2 meses. Logo este cangaceiro, que também participou do grande combate de Serra Grande, veio para Recife. Em 19 de abril, no lugarejo São João do Barro Vermelho, perto de Vila Bela, foi morto o cangaceiro Cícero Nogueira, em um tiroteio com as volantes do tenente Antônio Francisco e Alfredo Alexandre. Mesmo sem maiores detalhes, consta que os policiais passaram pelo lugar Poço Ferro e tiveram a notícia que este bandoleiro, também participante do combate de Serra Grande, estava próximo a São João do Barro Vermelho. Ali foi capturado pelo soldado Augusto Gouveia. Mesmo detido e cercado, em um dado momento, este cangaceiro pediu para palestrar com seu captor, no que foi atendido. No meio da conversa, Cícero Nogueira aproveitou um momento de distração do militar e bateu com seu chapéu de couro na cabeça de Gouveia. Na correria que se seguiu, o cangaceiro foi alvejado e morto. Quando completava 6 meses à frente do cargo, no dia 11 de junho de 1927, através da imprensa pernambucana, Eurico Souza Leão, junto com o Major Ferraz, divulgaram uma lista com o nome, alcunha e fatos ligados à captura ou morte de 100 cangaceiros de diversos bandos que infestavam o sertão. Esta lista impressionante foi publicada no mesmo dia que Lampião e seus homens se encontravam no Rio Grande do Norte, com o objetivo de realizar ataque a Mossoró, o que ocorreria dias depois. O fato do rei do cangaço estar em terras potiguares buscando novas paragens para praticar suas rapinagens e crimes é um quadro claro da feroz perseguição que sofria em solo pernambucano. Ao longo do segundo semestre de 1927, outros cangaceiros foram sendo continuamente mortos ou capturados pelas forças policiais de Pernambuco e de outros estados nordestinos. Dentre estes, estavam alguns que estiveram no ataque dos cangaceiros ao Rio Grande do Norte. Na sexta-feira, 22 de julho de 1927, o telégrafo instalou em Recife com a notícia da captura naquele mesmo dia do cangaceiro Serra do Umã, também alcunhado de Mão Foveira. Ele se chamava Domingos dos Anjos de Oliveira, era negro, jovem, tido como valente e natural da Serra do Umã, uma elevação natural do sertão pernambucano cheia de histórias. O bandoleiro Serra do Umã era irmão do cangaceiro alcunhado Azulão, morto no dia 10 de junho de 1927, pelo soldado da polícia potiguar José Monteiro de Matos, no lugar Caiçara, próximo à povoação de Vitória, durante a primeira resistência ocorrida contra Lampião e seus homens no Rio Grande do Norte. Além de Azulão, o pai e outro irmão do cangaceiro Serra do Umã também já haviam andado com Lampião, de arma na mão e chapéu de couro na cabeça. Estes dois, Raimundo dos Anjos, o pai, e Rufino, o irmão, foram presos nos primeiros dias de agosto pela volante do tenente Arlindo Rocha, na localidade Serrote, município de Floresta. Os dias de agosto de 1927 foram maravilhosos para a luta das forças de segurança do governo de Pernambuco contra os cangaceiros e outros bandidos que infestavam o sertão. Até o fim do mês foram presos 16 foras da lei, alguns capturados nos contrafortes da própria Serra do Umã. Entre estes figuravam os cangaceiros José Alves de Lima, o José Guida, e João Alves Mariano, o Andorinha, respectivamente com 52 e 30 anos de idade, que haviam acompanhado o mítico chefe cangaceiro, Senhor Pereira. Também estavam detidos antigos companheiros de Lampião como Antônio Quelé Alves Bezerra, o Antônio Quilé, alcunhado de Candeeiro, Camilo Domingos Farias, o Pirulito, e seus parentes Fortunato Domingos de Farias, o Guará, e Benedito Domingos de Farias. Consta que Candeeiro e Benedito Domingos estiveram em Mossoró, no dia 13 de junho de 1927.
Em setembro, no dia 11, um domingo, quem se entregou na cadeia de Vila Bela foi outro cangaceiro que causou sensação na imprensa quando chegou à casa de detenção do Recife. Era o famoso Zabelê, considerado de alta periculosidade pela polícia. Seu nome verdadeiro era Isaías Vieira dos Santos, e quem o recebeu foi o delegado Xavier. O cangaceiro declarou que havia tomado parte em vários tiroteios, estando envolvido em um crime na Serra Grande, e que nos últimos 14 dias estava sem alimentação regular, devido à perseguição policial, vivendo de plantas do mato. Aí não teve jeito, decidiu se entregar. O ano de 1928 se iniciou e mais cangaceiros chegavam ao Recife. Em 28 de março, vindo de Rio Branco, atual Arco Verde, chegava a Recife um trem com 15 cangaceiros e uma escolta de 30 policiais. Na gare da estação desembarcaram Camilo Domingos Farias, o Pirulito, Antônio Bernardo da Silva, Adriel Ananias Pereira, Manuel Oton Alegar, o Seu Né, Benedito Domingos Faria, Manuel Torquato Amorim, Antônio Quelé Bezerra, o Candeeiro, Domingos dos Anjos de Oliveira, o Serra do Humã, Fortunato Domingos de Farias, o Guará, Rufino dos Anjos Oliveira, Manuel Cornélio de Alencar, o Senhor Piano, José Bernardo da Silva, Antônio Serafim da Silva, o Antônio de Ernestina e Cícero Flor da Silva. Para quem estava preso, os dias passavam lentos, como se passa em todo local de detenção. Para evitar este problema, quem podia tratava de sair da cadeia pelos meios legais. Este foi o caso do comerciante Emiliano Novaes, membro de uma proeminente família da cidade de Floresta, tido como amigo e coiteiro de Lampião. Consta que chegou a cavalgar de arma na mão ao lado dos cangaceiros. Outros cangaceiros ali se faziam presente. Antônio Gregório da Silva, o Baraúna, tinha aparência como a de um índio, e soube que era um dos mais perigosos homens que andou com Lampião, mas também um verdadeiro artista na arte de engraxar botas, seu ofício na casa de detenção. Já a Ventania, que não tinha ainda 20 anos, cujo nome verdadeiro era José Pereira da Cunha, foi o único dos detentos que expressou uma opinião negativa sobre Lampião, por ele ter desrespeitado uma prima sua. Passados 30, 40 anos depois, vamos ter algumas notícias desses antigos cangaceiros que andaram com Lampião no período anterior a 1928. Entretanto, o destino de muitos requer pesquisa mais acentuada, mas com possibilidades de se conseguir poucas informações, e a causa é relativamente simples. Estigmatizados, perseguidos e marcados, para muitos que sobreviveram ao cangaço e ao cárcere, o melhor na vida pós-cadeia era a discrição, evitar falar sobre sua vida no cangaço e na cadeia, até com os familiares.